iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Junão Moreira, da Edilene Lopes e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Impasse entre governo e Assembleia paralisa projeto para uso de recursos de acordo com a Vale, Eduardo Costa. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. A voz fica até rouca, viu? Eustáquio, a gente podia estar aqui hoje comemorando que Belo Horizonte foi escolhida a melhor cidade para se empreender no país. A gente podia estar aqui hoje comemorando a volta às aulas, essa alegria. A gente podia estar comemorando que chegou o segundo maior lote de vacinas, quase 900 mil, tanta coisa. Que Contagem vai vacinar 49 anos. Tanta coisa boa. E lá vamos nós falar de tristeza, Eustáquio. Lá vamos nós falar de tristeza. Esse acordo da Vale é a prova maior de que os homens de hoje da nossa política, em sua maioria esmagadora, não compreendem aquela definição de que a política é a arte ou a ciência da organização, da direção e da administração de nações ou estados. Não é o ser sobre o bem comum, é o salve-se quem puder. Eu cuido de mim, dos meus, e depois a gente vê o resto. E haja vista que a Câmara Municipal está seguindo a Assembleia e o Congresso Nacional e aprovando o projeto do orçamento impositivo, que é outra história. No caso desse acordo da Vale, há politização e aversão ao diálogo. O Agostinho Patrus defende a autoridade da Assembleia e deve ser respeitado. O governo de Minas quer pressa e deve ser respeitado. Agora, é histórico que o governo de Minas não se esforça a contento para dialogar. E é latente, visível, transparente que o Agostinho Patrus quer o embate. Quer o embate. Quer atrasar o máximo possível para que o Estado não invista o dinheiro e, de repente, não possa usufruir dos resultados da eleição do ano que vem. Isso é deprimente. A julgar pelo que informou ontem a Edilene, e que seriam informações, que seriam não, que são, né, porque a Edilene é bem informada, do Palácio da Liberdade, segundo o governo, o Agostinho gostaria que houvesse uma emenda impositiva, sem apresentação de projetos ou sem prestação de contas, que 1,7 bilhão sejam distribuídos pelas cidades com prioridade à frente das obras estruturantes, como acabar o Hospital de Sete Lagoas, por exemplo, e isso até as eleições do ano que vem. Mas isso é uma informação do Palácio, né, da cidade administrativa. A única coisa que duas coisas que eu sei, Eustáquio. Primeira coisa, essa gente tinha que aprender com minha mãe, que quando dois filhos brigavam por uma bobagem, ela colocava os dois num quarto, ajoelhados um de frente para o outro, e falava assim: você fica pensando aí, fica olhando para o outro, que eu volto já. A gente tinha que fazer isso com o Zema e o Agostinho, para ver se sai um acordo. Esse é um ponto. O outro ponto, eu estou defendendo, seu Eustáquio, que o governo de Minas, eu acho que o Matheus vai fazer isso, se eu o conheço, falar com os comprometentes do acordo, com o Procurador-Geral de Justiça em Minas, o Procurador-Geral de Justiça, o federal, que veio aqui, o Procurador-Geral da República, que veio aqui, e o nosso Tribunal de Justiça e outros entes, para dizer o seguinte: não foi um acordo judicial? Foi. Não há um embate com a Assembleia? Vamos, então, ignorar a Assembleia e vamos tocar o acordo. O acordo... Atenção, hein? Eu não estou ignorando o Poder Legislativo como um dos três entes, mas o acordo foi judicial. Se o impasse está criado e a gente tem 120 dias com o dinheiro depositado, vamos radicalizar, gente, em benefício do cidadão mineiro. Você já pensou, Eustáquio? Vamos ignorar os outros 4 hospitais regionais. Você já imaginou a diferença que faria o Hospital de Sete Lagoas pronto com leite UTI nesse momento? O pronto-socorro revitalizado, o Júlia Kubitschek e o Eduardo Menezes? Nós não podemos esperar mais não, gente. Pelo amor de Deus.
Oi, Edilene, você que cobra aí o dia a dia do governo, o dia a dia da Assembleia Legislativa, conta pra gente os bastidores, porque cerca de 3 semanas atrás o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, disse que esse projeto seria aprovado em um mês. Então o prazo já estaria terminando. E agora, voltando à estaca zero, bom dia para você. Bom dia, Eustáquio Ramos. Isso mesmo, o projeto está há 100 dias na Assembleia Legislativa e o governo tem feito um esforço para que esse projeto, que é fruto do acordo com a Vale, para ressarcimento do rompimento da barragem em Brumadinho, seja aprovado na Assembleia Legislativa. A princípio, estaria tudo acordado. Esse projeto, Eustáquio Ramos, ficou 20 dias recebendo emendas de deputados, recebeu 243 emendas. A proposta do presidente da Assembleia Legislativa é que essas emendas todas fossem transformadas em uma emenda única que contemplasse todos os deputados e 853 municípios. Seria uma emenda grande de R$1,5 bilhão de reais, que seriam divididos entre os municípios proporcionalmente à população. Durante a semana passada inteira, o Colégio de Líderes se reuniu, inclusive com a participação do secretário adjunto de governo, o ex-deputado estadual Gustavo Correia, e na última reunião ontem, o secretário de governo, Igor Eto, também participou. Parecia tudo certo, começou a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a única pela qual esse projeto passa antes de ir a plenário. Ontem à noite ela começou e logo foi suspensa para debates, e logo depois o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, postou um Twitter dizendo que não haveria votação porque o governo teria quebrado o que foi combinado. Fomos apurar as partes. A Assembleia Legislativa diz que o governo acordou que essa votação seria, sim, R$1,5 bilhão destinado aos deputados para os municípios, mas o governo afirma que, na última hora, com tudo discutido, com tudo feito pelo governo, o presidente da Assembleia Legislativa exigiu que essa emenda fosse impositiva, e a emenda impositiva é quando o governo do Estado é obrigado a pagar essa emenda, sem apresentação de projeto, sem prestação de contas, como disse o Eduardo Costa agora há pouco, que esse repasse tinha que ser prioridade em relação às obras estruturantes que são previstas no acordo e que deveria ser pago antes do período eleitoral. Com isso, nada feito, Eustáquio Ramos. O acordo acabou não se cumprindo e voltamos à estaca zero. O projeto que seria votado hoje, depois de 4 reuniões extraordinárias no plenário, porque tem que contar as reuniões de discussão, na verdade, não vai ser votado. Voltamos à estaca zero, Eustáquio Ramos. Há um pano de fundo eleitoral aí, bem disse o Eduardo Costa, nós temos o deputado Agostinho Patrus de um lado, no campo político, ligado ao prefeito Alexandre Calil, do outro lado nós temos o governador Romeu Zema. Agora, uma pergunta que eu faço, Eustáquio, se não fossem os recursos do acordo pelo rompimento da barragem em Brumadinho, de onde o governo tiraria tanto dinheiro? Que é recurso importante para a realização de obra importante. O rompimento, ele provocou um prejuízo que não é só local, que é muito maior local, mas que foi um prejuízo em arrecadação para o Estado também. Então, por isso, obras são previstas para todo o Estado. De onde os deputados iam tirar recursos para suas bases, disputados justamente aí nesses 11 bilhões do acordo com a Vale. Então, o que a gente nunca pode esquecer, Eustáquio Ramos, é que esse dinheiro ele tem marca de sangue de 259 pessoas que morreram naquela tragédia no rompimento da barragem. Então, qualquer debate ou disputa em relação a esse dinheiro tem que ser feito com muito respeito. Esse recurso é um recurso importante para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e a expectativa é que se chegue logo a um acordo e que a questão eleitoral não prevaleça em relação ao benefício que o Estado pode ter depois de tanto prejuízo que nunca será pago, porque as pessoas morreram, né, Eustáquio Ramos? São 11 bilhões de reais dentro de 36 bilhões, lembrando que outros 26 bilhões serão executados diretamente pela Vale. No semestre que vem, ela já começa a fazer as obras. Algumas dependem de aprovação da Assembleia, porque entram nos cofres públicos, são esses 11 bilhões de reais que precisam da aprovação dos deputados. O que a gente torce é por maturidade e por um acordo. E para você, Júnior Moreira, onde vai parar essa negociação? Que parecia estar azeitada, mas agora tudo foi para a estaca zero. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia para todo mundo. Pois é, Eustáquio, eu tentei apurar e ouvir os lados dessa história, agora é pela manhã. De manhã é sempre muito difícil, né, a gente conseguir ouvir todos e conseguir falar com todo mundo, mas o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, acabou de me responder, estava digitando agora. Ele me disse assim: Júnior, eu pessoalmente, os líderes, trabalhamos os últimos 10 dias para votar o acordo. Não é verdade que não queremos o acordo. Só a LMG trabalhou. O governo entrou na sexta e tumultuou que estava caminhando bem. Quem conturbou o acordo foi o governo. A minha disposição era votar amanhã.
Durante a tarde, o governo havia concordado com as emendas impositivas, depois voltou atrás. É a posição do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que acabou de escrever para mim aqui no WhatsApp. Agora, eu não sei quem está certo, Eustáquio, eu não quero saber. Eu quero o acordo assinado, votado, e o dinheiro no caixa para fazer as obras que a gente precisa fazer. Me parece algumas questões bem eleitoreiras, eu concordo com a Edilene e com o Eduardo. Agora, eu não sei, a sensação que eu tenho é que os nossos políticos ainda não entenderam que eles estão lá para servir o povo, né? A sensação que eu tenho é que eles ficam tentando servir aos próprios interesses o tempo inteiro, ainda mais faltando pouco mais de um ano para as eleições, né? A sensação que me dá é tudo realmente uma briga política para 2022. Ô Rita Mundim, a gente vai caminhando para 3 anos aí da tragédia de Brumadinho e desacordos fazem o acordo não sair e o dinheiro não ser liberado e não ser usado. Eu quero pegar aí a partir da fala do Júnior não, do que escreveu o próprio presidente da Assembleia. Ele falou que o governo entrou e tumultuou o acordo. Que acordo é esse? É só da Assembleia? O governo não pode se posicionar? Então não existe acordo. O que nós temos são 3 poderes constituídos para servir a população brasileira. E eu queria lembrar que no dia 10 de junho, eu mesma li uma nota que foi enviada pela Assembleia Legislativa, para uma nota de esclarecimento. Eu vou ler um pedacinho do último parágrafo. Eu até elogiei a transparência e a urgência que estavam contidas naquela nota e que parece não estar contido hoje nas ações. A Assembleia Legislativa reafirma sua responsabilidade quanto à destinação e à fiscalização de recursos públicos tão importantes para toda a população de Minas Gerais. O Poder Legislativo trabalha para solucionar, não complicar, né, gente, os problemas do Estado, e não vai abrir mão de seu dever constitucional. Eu só queria lembrar, de novo, que os 3 poderes e a Constituição são para defender os interesses da população, e não os interesses de partidos, de políticos e de olhar para as eleições. Ô, Eustáquio, Sim? dia desses eu liguei para o Otto, que já está na iniciativa privada, Otto Levi, ganhando 13 vezes o que ganhava no governo de Minas, e sem os aborrecimentos que quem está no serviço público tem. Eu liguei para ele para falar assim: secretário, mata a curiosidade aqui, por que a Assembleia não foi protagonista maior nesse acordo? Ele falou: porque no começo das conversas, a minha adjunta, que hoje está na cadeira dele, é a secretária de Planejamento do Estado, a Luísa Barreto, foi à Assembleia e apenas 2 deputados dispuseram a conversar com ela. Os outros não acreditaram. Então, para não ficar parecendo que eu sou contra o Legislativo, porque eu não sou, eu acho o Legislativo fundamental na vida da democracia, o meu raciocínio, Eustáquio, é o seguinte: tudo que diz respeito ao orçamento do Estado, as receitas correntes, líquidas do Estado, deve sim passar por uma ampla e exaustiva conversa com os senhores deputados, que estão lá com voto, eles não caíram lá de paraquedas. Agora, o acordo manchado de sangue, como disse a Edilene, foi feito no âmbito da justiça. Na minha cabeça é um dinheiro diferente. Agora, o que me incomoda é o senhor Procurador-Geral de Justiça, de que eu gosto, Jarbas Soares, é o senhor Presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Gilson, que eu respeito, o senhor Procurador-Geral não entrar nessa história e falar o seguinte: já que não tem acordo para a votação de um projeto na Assembleia, cumpra-se o acordo feito no âmbito judicial e vamos às obras, que é o que interessa, Eustáquio. É verdade. Enquanto, Júnior Moreira, esse dinheiro não sai, esse dinheiro não é liberado, não é usado para o bem da população, uma máquina quebrada atrasa a identificação de pelo menos 25 corpos no IML de Belo Horizonte. Tem meia hora para falar sobre isso não, né, Eustáquio? O tempo está curto, né? Infelizmente. Eustáquio, eu fico só pensando do lado humanitário da coisa. Imagine só se você, nosso ouvinte, tem um parente com um corpo parado no IML por incompetência dos nossos governantes. Por incompetência. O negócio está estragado, essa máquina, desde abril. A previsão de um pregão no mês que vem. E está todo mundo achando que está tudo bem. Está faltando um pouquinho a gente se colocar no lugar do outro. Imagine se fosse parente seu, filho seu, um marido, uma esposa, de você, ouvinte. Imagina só, o corpo lá parado, você querendo findar nesse momento de luto e passar para os outros momentos do luto, mas não pode por causa da incompetência, e aí é incompetência mesmo dos nossos governadores.
E você, Edilene, tem uma informação importante sobre esse problema no IML? Eustáquio, o IML de Belo Horizonte tem passado por situações difíceis, e a gente viu que mesmo com o rompimento da barragem de Brumadinho, e que houve um reforço de equipamentos em função do próprio acordo com a Vale também, de ressarcimentos que vieram ocorrendo ao longo do tempo antes do acordo judicial, houve um fortalecimento dessa questão, mas a situação no IML é muito difícil. Um projeto prioritário do governador Romeu Zema é, por exemplo, transformar o DETRAN em autônomo da Polícia Civil. E isso deve ser discutido na semana que vem, deve haver novidade em relação a isso na semana que vem, em relação a projetos e propostas do governo. A ideia é que a Polícia Civil faça aquilo que é a vocação dela, e o IML hoje é de responsabilidade da Polícia Civil, a perícia técnica, e o restante fique para a iniciativa privada. E essa proposta do DETRAN, inclusive, de tornar o DETRAN autônomo da Polícia Civil, algumas das atividades autônomas da Polícia Civil, pode ter influência, inclusive, nessa questão do IML, que é uma vocação da Polícia Civil, um serviço feito por concursados da Polícia Civil, e que a gente deve ter muito respeito, como o Júnior falou, né? São pessoas, são famílias, são vidas, são histórias, aguardando uma máquina estragada e vivendo um sofrimento do luto que não tem fim, né, Eustáquio? Verdade. Final do Jornal da Itatiaia, a primeira edição desta terça-feira. Ótimo dia a todos!